Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Bom estar aqui de novo com os irmãos para podermos meditar juntos no tema das células desta semana. Estamos nos aproximando aí do fim dessa temporada aí de mergulho aí no Sermão do Monte. Então, assim, que Deus abençoe nossa igreja aí para compreender a profundidade daquilo que Jesus está nos ensinando nesses temas, né? Antes de entrar especificamente no tema, quero dizer que parece ter um erro aqui nos versículos, né? O tema de hoje é peçam, busquem e batam, então tem apenas um texto, Mateus 7, 7 a 11. Tem mais um texto lá nas perguntas, que é da primeira carta de Pedro 1, 6 a 7. Mas veio aqui um texto de Mateus 4, de 1 a 11, que é o texto referente à tentação de Jesus, né, no deserto. A tentação que Jesus sofreu no deserto. Mas é um resquício, né? Alguma coisa que veio do outro texto, porque eu vou trabalhando em cima do mesmo, né? Em cima do que estava escrito antes, então ficou do mês passado aí esse Mateus 4 de 1 a 11, então ignorem esse Mateus 4 de 1 a 11, tá bom? Em princípio é só Mateus 7 de 7 a 11 e lá vocês vão ser conduzidos nas perguntas da primeira carta de Pedro 1, 6 a 7. Tá bom, meus queridos? Bom, mas entrando no tema, Jesus, como eu falei na semana passada, ele está encerrando o seu discurso e aí voltou a alguns temas importantes. Um tema que envolve as relações entre pessoas, né? Os cuidados que a gente precisa ter nessas relações, que foi o que a gente trabalhou na semana passada, não julgar uns aos outros, né? Abandonar esse hábito do julgamento. E hoje ele volta a um tema central no Sermão do Monte, que é oração. Oração é um tema central na Bíblia. Oração é uma marca da vida e do ministério de Jesus, né? Então ele volta no tema da oração e ele vai reforçar, através desse texto, a responsabilidade de orarmos, de continuarmos orando, né? O compromisso de permanecermos nesse lugar de oração. O texto então vai dizer o quê? Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Jesus fechando o Sermão do Monte, é como se ele dissesse assim, bom, vamos lá. Então, lembrem-se de algumas coisas importantes. Não julguem uns aos outros e orem, mas orem de verdade, não parem de orar, que nada os tire do lugar da oração. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Ele diz assim, peçam e lhes será dado. O que ele está dizendo para a gente? Ele está falando sobre perseverança. Ele está nos ensinando que precisamos permanecer neste lugar de perseverança em Deus. Não é isso que ele está dizendo? Olha só, peçam e será dado. Peçam e será dado. Porque todo o que pede recebe.
Batam, busquem e vocês encontrarão, porque todo que busca acha. Batam e a porta será aberta, porque todo que bate a porta terá portas abertas. Mas será que essa nossa experiência é mais comum? Mais comum? Será que eu posso dizer? Não, deixa eu colocar de outra forma. Será que é isso que a gente sente sempre em nossas vidas? Porque às vezes a gente é tentado a viver pelo que a gente sente, não pelo que a gente crê, né? Então eu vou usar essa expressão. Será que o que a gente sente é exatamente isso? Que sempre que a gente pede, a gente recebe, sempre que a gente busca, a gente acha, sempre que a gente bate, a porta é aberta? Será que é isso que a gente sente, né? Jesus está reforçando isso usando 3 expressões que se conectam, que são sinônimas para reforçar essa ideia, né? Mas muitas vezes parece que não é isso que acontece. Eu já fui desafiado por Deus a esperar pelo seu agir de forma específica, a respeito de alguma coisa especificamente, por anos, em alguns momentos da minha vida. Sabe, a gente começa numa caminhada de oração com um fôlego, com um ritmo. E com o tempo, esse ritmo pode cair se a gente não estiver se movendo com absoluta fé no Senhor e na sua palavra. Isso vai depender de como tá maduro o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? E então, porque às vezes parece que Deus desistiu. Às vezes parece que Deus se esqueceu. Às vezes parece que Deus mudou de ideia quanto ao que ele falou que faria, né? Essas coisas são muito desafiadoras. A gente coloca aqui, por exemplo, coloca, por exemplo, o episódio de Abraão sendo chamado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque. Interessante que esse texto veio nas minhas conversas dessa semana, muitas vezes. Eu nem lembrava que esse texto estava aqui nesse estudo, né? Mas o que acontece? Esse texto de Gênesis 22, quando Abraão é chamado a sacrificar Isaque, a entregar Isaque, é um texto muito desafiador, né? E a gente vê Abraão com uma fé absurda em Deus, com uma postura de obediência incrível, impressionante. A maneira como o texto retrata para a gente é que Deus chega para ele e pede uma coisa absurda, né? Tem uma fala dos militares, que ordem absurda não se cumpre, né? Um oficial mandar eu matar uma outra pessoa, eu não vou cumprir essa ordem. Ordem absurda não se cumpre, né? Matar um colega de trabalho ali, enfim, isso não tem sentido, né? O chefe enlouqueceu, né? Então, ordem absurda não se cumpre. Deus dá uma ordem absurda para Abraão. Diz Abraão: pega o teu único filho. Gente, não era apenas um único filho. Em Isaque residiam as promessas de Deus. A gente pode colocar dessa forma, né? Em Isaque estavam ali materializadas as promessas de Deus. Deus havia falado para Abraão que daria a ele uma descendência muito numerosa na terra e que, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Bom, com o custo de enfrentar 25 anos de espera, Isaque veio. É a bênção de Deus sobre a vida de Abraão. É o selo que identifica Abraão como efetivamente um homem de fé. Todos que o conheciam, que ouviam ele falar coisas a respeito do que Deus faria, tiveram suas dúvidas ao longo do caminho.
Aí, passaram 5 anos, e passaram 10 anos, e passaram 20, e passaram 25 anos. Falava assim, coitado do Abraão, tá? Continua crendo naquele negócio lá que Deus falou. Fica cada vez mais difícil a situação dele, né? Mas Abraão estava lá, esperando no Senhor, e Deus dá o Isaac a um homem de 100 anos, a uma mulher de 90 anos. Que coisa impressionante, incrível. Todo mundo para e fala assim, meu Deus, esse cara é de Deus mesmo. Esse cara estava certo, ele estava confiando em uma verdade que a gente não conseguia vislumbrar. Mas só Abraão sabe o que passou. E aí chega num momento, tipo, mais de 10 anos lá à frente dessa bênção, desse milagre da chegada de Isaac, e Deus fala assim, me dá o Isaac. Me dá o teu Isaac. Você está pronto para desistir de tudo o que você... para o investimento da sua vida aí, de décadas para cá, você está pronto para desistir de tudo isso? Diz a palavra que Abraão simplesmente pegou seu filho e foi. A Bíblia fala de vários outros homens em outros momentos que retrucam, que discordam de Deus, falam, mas Deus é isso mesmo? Mas Deus, será que você sabe? Será que esse é o melhor caminho? Senhor, não faça isso, Senhor. A gente vê outros homens dizendo, não, você escolheu a pessoa errada, eu escolho outro. Pessoas debatendo com Deus, mas aí nesse momento, quando Deus pede uma coisa tão extrema, tão absurda para Abraão, diz a palavra que Abraão não falou nada. Bom, se falou, não está registrado, mas ali está dizendo que Abraão não falou nada. E eu acredito que Abraão não tenha falado nada, porque Abraão, a essa altura, entendeu que não se pode discutir com Deus. Deus tem planos que são maiores e melhores do que os nossos. Deus sabe exatamente o que faz, sempre. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se atrasa, Ele chega no tempo certo. Ele faz as coisas como precisam ser feitas. Sabe? Abraão teve uma trajetória para aprender. A essa altura em que Abraão está ali levando Isaac para sacrificar Isaac, já estava quase fazendo, ou talvez já tivesse se completado aí. Não sabemos se Isaac tinha 12 anos, se tinha 14 anos, 15 anos, mas nesse momento em que Abraão está levando Isaac para o monte para sacrificar Isaac, Abraão já tinha ou 40 anos ou quase 40 anos de caminhada com Deus. Deus chamou Abraão aos 75 anos, e com 100 anos, 25 anos depois, Abraão estava tendo a sua promessa cumprida. Isaac nasceu. Se desse nascimento de Isaac até esse momento passaram-se 15 ou quase 15 anos, Abraão tinha 40 ou quase 40 anos quando foi chamado por Deus a sacrificar Isaac. Então, é uma trajetória. Nessa trajetória, nesse processo, o que aconteceu com Abraão? Abraão tinha a promessa de Deus num lugar de muito destaque. Tinha a promessa de Deus num lugar de muita importância. Ele andava com Deus, mas vivia também na busca do cumprimento da sua promessa. Ele mirava na sua promessa. E aí, quando a gente foca muito na promessa daquilo que Deus vai fazer, a gente tende a girar a nossa vida em torno dela, da promessa. Quando a promessa demora a acontecer, o nosso coração entristece. Ou a gente se perde em algumas coisas no que diz respeito à obediência a Deus. Veja, quando Abraão foi para o Egito com sua família, com sua esposa e seus servos, chegou lá e disse para Sara, não diga que você é minha mulher, fala que você é minha irmã. Por que Abraão estava mentindo? Né? Porque ele tinha medo de morrer. Como que ele tinha medo de morrer se Deus falou com ele que ele teria uma descendência numerosa na terra? Não pode ter medo de morrer, porque ter medo de morrer é falta de fé na palavra de Deus.
Mas Abraão estava crescendo nesse relacionamento com Deus. Então Abraão ainda está preocupado que a promessa se cumpra. Para que a promessa se cumprir, ele não pode morrer. Ele está tão focado na promessa que está se esquecendo de que quem deu a promessa foi aquele que não pode mentir e aquele que tem todo o poder. Mas Abraão ainda não conhece isso em plenitude. Então Abraão falha ali, tem uma atitude que não é de fé profunda. E aí Deus dá uma experiência para Abraão. Sabe o que Abraão faz depois, quando ele vai lá para gerar, né, entre os filisteus? A mesma coisa. Ele diz para Sara: Sara diz que você não é minha esposa, diz que você é minha irmã. Então, Abraão ainda está duvidando. E aí tem um momento em que Sara, talvez por ter parado de menstruar, entendeu que não ia ter como ter filhos, mas ela diz: bom, enfim, Abraão, Deus não nos deu filhos, ponto. Aí o que a gente vai fazer? Pegue Agar e tenha relações com ela, e tenha uma filha através dela, esse filho será como meu filho, e você vai ter sua descendência. O que Abraão fez? Concordou. Por quê? Porque Abraão está lidando com o tempo, ele está sendo provado pelas situações do dia a dia que fazem com que a gente se aflige, se angustie, porque o tal dia que Deus prometeu nunca chega, a tal bênção que Deus falou que viria nunca, não está vindo de fato. Então, talvez seja esse o caminho, e Abraão toma uma atitude com independência e cria alguma coisa que não deveria ter sido gerada, e é um problema para a vida dele, enfim, é um problema para a vida dele. E a gente gosta sempre de lembrar que é um problema até hoje por causa dos árabes, mas a questão Abraão estava no desafio de andar com Deus e aprender a confiar no Senhor. Deus viu as dificuldades de Abraão no meio do processo, Deus viu a sua falta de fé no meio do processo, mas ainda que com essas dificuldades, Abraão não saiu desse caminho. Abraão se manteve nesse lugar em Deus. Na caminhada ele teve decisões e atitudes equivocadas, mas quando Deus falava: Abraão, eis-me aqui. Abraão, vá para lá, ele ia. Abraão, faça isso, ele fazia. E isso é permanecer em Deus. No meio do processo a gente tem atitudes equivocadas, mas Deus está ensinando a gente está numa escola, em algumas provas a gente se dá bem, em outras provas a gente se dá mal, até que o nosso coração vai amadurecendo. Mas então o Isaac vem, milagrosamente vem, num tempo impossível de vir. Ele vem e Abraão amadurece nesse processo. Abraão aprendeu ao longo da sua história que ele não deve temer, ele não deve se preocupar, não deve agir por conta própria. Se Deus falou, a gente tem que obedecer e tem que fazer. Abraão está amadurecido nessas verdades. E então Deus fala para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. O que Abraão faz? Dá o filho. Bom, ele não precisou sacrificar o filho, a gente sabe da história. Isaac foi devolvido a ele, a fé de Abraão foi confirmada, e Isaac continuou a descendência, e através dele Jesus veio ao mundo, e enfim, todas as famílias da terra são abençoadas se crerem no Cristo, o Filho de Deus. Mas a questão aqui é que Jesus, que é uma prova viva do cumprimento da promessa de Deus, está dizendo para a gente: não deixem de crer. Olha, não viram acontecer? Não é problema. Continuem. Peçam e será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta vai se abrir. Vai. Segue firme e perseverante. Com base em quê? Com base no fato de que Deus é teu Pai. A demora para alguma coisa chegar na sua vida
alguma coisa que venha da mão do seu pai, não faz o seu pai deixar de ser pai. Confie no amor dele. E que a gente considera, obviamente, um relacionamento saudável, um pai que é pai de verdade, que carrega a marca do compromisso, o compromisso da responsabilidade. Esse pai responsável, que o filho sabe que é responsável, que é comprometido, que tem uma palavra na qual a gente possa confiar. Talvez esse pai demore em fazer algumas coisas, ou talvez esse pai para algumas coisas diga, não farei isso. E aí o que a gente faz? Desconfia do amor do pai? Não. A gente pode ficar entristecido porque demorou, entristecido porque não aconteceu como a gente esperava, mas a gente sabe de uma coisa, com certeza, o pai ama, isso é incontestável. É assim que Deus quer que a gente o veja, sabe? Algumas coisas estão demorando, mas olha só, eu posso abrir mão de receber essa promessa, mas não abro mão da presença do meu Pai na minha vida. Então, Jesus está dizendo, olha, pensa num pai, tem um pai que vai dar alguma coisa ruim no lugar de um pedido, em resposta a um pedido de um filho? Não. Se os pais maus do mundo sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai dos céus dará aquilo que nós pedimos. Jesus está dizendo assim, não pare de pedir, peça. Sabe, se o seu pedido for alguma coisa que não é boa para você, o Pai vai ajustar isso e vai te ensinar a fazer pedidos melhores. Sabe? E já estou acrescentando ao texto, tá bom? Mas peça. Creia. É óbvio que até essa altura do texto, Jesus já falou sobre as bem-aventuranças, já falou sobre os padrões do reino dos céus, já falou sobre onde deve estar o nosso tesouro, que a gente não deve ajuntar tesouros na terra. Ele já falou ele já ensinou vários princípios. Então, para aquelas pessoas que já vêm recebendo essas aulas de Jesus, agora sabem que não é pedir só pensando na gente. Tem um padrão. Então, quando um cidadão do reino dos céus pede alguma coisa, já pede segundo princípios. Mas mesmo quando você pede segundo a vontade de Deus, não é automático, não é da noite para o dia. Você vai viver processos da parte de Deus. Primeira carta de Pedro 1, de 6 a 7, vai dizer assim, nisso vocês exultam, né? Exultam em quê? Em promessas superiores, numa herança guardada nos céus para nós. A gente exulta nisso, né? Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O texto está dizendo, às vezes, há momentos em que a gente precisa ser entristecido por provações. Precisa ter aquele momento em que você está batendo e a porta não se abre, mas ela vai abrir, é promessa de Deus. Mas há momentos em que as respostas somem, né? Então ele está dizendo, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, a fé que a gente tem, ela é produtiva. Ela produz peso de glória. Quando a gente anda com o Senhor, ela produz peso de glória, gente. E essa fé é exercitada em meio a quê? Em meio às tribulações, em meio aos desertos, em meio às dificuldades. Então, a gente está considerando aqui o que Abraão precisou viver para vivenciar a plenitude do processo, do propósito de Deus para a sua vida. Ele precisou amadurecer. E ele amadureceu de tal forma que estava disposto a abrir mão de suas promessas, do que ele não abria mão de Deus e da sua presença em sua vida. Então, que você se fortaleça nessa verdade, que você cresça nela e que você se anime a continuar pedindo. Por quê? Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, achará, encontrará portas abertas. Porque da mesma forma que um pai, mesmo mau, não nega coisas boas a seus filhos,
Deus não nos negará suas bênçãos. Deus não nos negará seus cuidados. Deus será, como sempre é, um Deus fiel. Então confie nele, descanse nele e não pare de pedir, não pare de clamar. Amém, meu querido? Deus abençoe você, Deus fortaleça você e que essa semana seja uma semana de fortalecimento à nossa fé no que diz respeito à vida de oração. Amém? Grande abraço.